Olá, gente. A paz do Senhor. Hoje, o nosso tema vai ser consequências do pecado, tá? Hoje eu vou falar sobre o pecado, como surgiu o pecado, né? Qual o efeito do pecado nas nossas vidas. E primeiramente, né? O que é que a gente tem que entender? O que é pecado? Deixa eu colocar assim. O pecado é tudo o que desagrada a Deus, tá? Então, o que é pecado? O que é que eu faço que peca a Deus, que desagrada a Deus? E lá em Gálatas 5, que eu já tinha lido para vocês, quando eu falei sobre os frutos do Espírito, né? Só que eu não entrei muito no assunto dos frutos da carne. E lá em Gálatas 5, a partir do 19, vai falar sobre os frutos da carne, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Vamos lá, tem mais aqui. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, gente, são muitas. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já foi dito antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Como a gente sabe que aqueles que estão no pecado, que cometem pecado, infelizmente, não herdarão o reino de Deus. Mas isso é decisão de Deus? Não. Isso é decisão nossa. A decisão de servir a Deus, de ver a Deus, de morar no reino de Deus, não é de Deus. A decisão é nossa. Tá? E agora que a gente sabe, né, o que é o pecado, é tudo que a gente faz que desagrada a Deus, nós vamos entender as consequências do pecado. Então, as consequências do pecado, a principal consequência é que o pecado nos separa do amor de Deus. Então, se eu estou no pecado, se eu estou pecando, eu não estou revestido por esse amor de Deus, né? Eu não estou ali blindado pelo amor de Deus. Isso é muito sério, gente. E aqui, a gente vai entender também referente à história de Adão e Eva, né? Que foi como começou todo o início do pecado, para a gente poder entender um pouquinho, né? Porque a gente chegou a essa lógica de que o pecado nos separa do amor de Deus. E lá em Gênesis 3:7 vai falar um pouquinho sobre isso. E uma coisa também, gente, de quem está no pecado, né? Não está perto de Deus. Gênesis 3:7. Vamos lá. Que fala assim, olha. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram, que estavam nus e cessaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então, gente, todo pecado, quando uma pessoa peca, ela não quer que o pecado dela seja visto, seja exposto, né? Porque o pecado, ele gera uma certa vergonha, né? Quem rouba, a pessoa que rouba, ela não quer que as pessoas saibam que ela rouba. Porque se as pessoas descobrirem que ele é um ladrão, vai ser uma vergonha para aquela pessoa. Ele vai ser desmoralizado. Então, Satanás nos induz a pecar para que aquele pecado ele venha ficar escondido, né? E que a gente fique com medo daquele pecado ser exposto. Mas a palavra de Deus diz que não há nada encoberto que haja de ser descoberto, né? Então, uma hora ou outra vai ser descoberto. Então, aqui, gente, voltando. Deus tinha ordenado para Adão e Eva
que eles não podiam comer o fruto daquela determinada árvore. Todos os outros frutos eles poderiam comer, mas aquele determinado fruto eles não podiam. E o que foi que eles fez? Né? No caso, eles não, né? A Eva, por uma fraqueza de Eva, Satanás conseguiu induzi-la a comer a maçã. E muitas das vezes acontece com a gente, né? Às vezes por alguma falha, por algum deslize, a gente vai e se deixa levar por uma música ilícita, por estar ali junto com pessoas que não convém a nós estar, a gente começa induzida a beber algo ou alguma coisa que não convém da palavra de Deus, e foi isso que aconteceu com Adão e Eva, né? E aí depois Eva induziu a Adão a também comer a maçã, né? O fruto. E muitas das vezes a gente é induzido a pecar, né? Por isso que a gente tem que saber em que determinado lugar a gente tem que estar, por a gente ser cristão. A gente tem que saber em que lugar nos convém para que a gente não possa ser tentado contra a nossa carne. E por eles ter pecado, como diz aqui, olha, então foram abertos os olhos de ambos. Quando a Bíblia fala que foram abertos os olhos de ambos, quer dizer que eles, a partir daquele momento que eles pecaram, eles tiveram o acesso, né? Eles descobriram a diferença entre o bem e o mal. E eles tiveram a oportunidade, né, de conhecer e escolher o bem ou o mal. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecou, eles tiveram conhecimento, os olhos deles puderam ver o bem e o mal, tá? Então, foi isso que aconteceu. E eles foram separados, né? Separados de Deus. Eles foram separados de Deus por causa do... É porque essa Bíblia não fala exatamente isso, a versão. Mas lá no Google, quando eu li, falou dessa forma, né? Que cada Bíblia tem uma versão. Aí quando eu estava estudando, aí falava exatamente dessa forma. Que eles foram separados da presença de Deus. Né? E os olhos dele ficaram nus, ficaram expostos, né, a ver o lado espiritual. E é isso que acontece com a gente, né? Quando a gente peca, não só quando a gente peca, mas também quem está no pecado está totalmente separado de Deus. E tudo isso ocorreu, né, lá por causa de Adão e Eva, a escolha deles. Então tudo se vem de uma escolha. Sou eu que escolho o que eu quero para minha vida. Sou eu que escolho se eu quero ter uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso, né? E aqui, olha, gente, a gente vai ver que Deus disse exatamente o que era para eles não fazer, mas eles foram e fizeram. Então eles pecaram, da mesma forma como a gente leu aqui em Gálatas, que tem todas as instruções do que é pecado e do que não é. Eu só vou e faço se eu quiser, né? E aqui a gente já viu a parte das consequências, né? Que Adão e Eva foram separados. E agora a gente vai chegar a uma parte interessante, gente. A gente tem que entender que em nós, dentro de nós tem um espírito, né? Nós temos um espírito, que esse espírito é o espírito que vai morar com Deus, né? Que vai subir ou para o céu ou para o inferno quando nós morremos. E o que é que a gente também tem que entender? Que quando a pessoa tá no mundo, esse espírito, ele tá morto, ele se encontra morto. É a famosa morte espiritual. Então, quem tá no mundo, quem tá pecando, não tem esse espírito vivo. Aí as pessoas falam que ele tá morto espiritualmente. Já quem tá com Deus, quem tá com Cristo, tem o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de vida. Então, quem está com Cristo só não está vivo também espiritualmente, mas também fisicamente.
E outra coisa que a gente tem que entender, gente, que quem não tem o Espírito Santo na vida deles, que quando o Espírito Santo habita, ele fecha uma porta e nada mais pode entrar. Mas quem não tem, a gente tem que entender que a vida dessa pessoa, a porta espiritual da vida dessa pessoa está aberta, exposta para qualquer outro espírito entrar. Então, quem não tem o Espírito Santo, provavelmente tem os 7 espíritos capitais que habitam na vida dessa pessoa. E isso é muito sério, gente. Aí você pode dizer, Marquinhos, você quer dizer que tem um monte de espírito? Não sou eu, mas é a Bíblia que fala, né, que quem está no mundo tem esses 7 espíritos dentro da pessoa, que fica induzindo a pessoa a pecar, né? Fica induzindo a pessoa a só satisfazer a sua carne cada vez mais, tá bom? E só Jesus pode lhe libertar de todo esse